Respondendo a Tayla Alves, o que é mais difícil e o que é mais fácil? Bom, o mais difícil para o goleiro é manter a qualidade técnica, porque o trabalho é muito minucioso. Então, às vezes você tem que priorizar alguma coisa que não está tão legal e aí a outra parte acaba ficando um pouco de lado. Então você está em constante trabalho para manter a técnica mais e a fácil, Tayla, sinceramente, eu acho que para o goleiro não tem coisa mais fácil. O mais fácil para o goleiro seria ficar em casa, descansando e não ir para o trabalho. Porque para o goleiro é muito sacrifício e muito esforço. Bom, seguindo aí, respondendo para a Má Santos, ela quer saber de onde eu tiro forças quando desanimo. Eu acho importante a família. Eu sei que muitas vezes quando a gente decide fazer uma coisa que não é tradicional para mulheres, é difícil. Às vezes a família não entende, acha que é só uma brincadeira ou acha que a gente não deve fazer. Mas a família sempre foi uma base muito forte para mim. Muitas vezes que eu desanimei, minha família estava do meu lado. E os amigos, a gente tem que procurar sempre estar cercado aí de pessoas boas, pessoas que gostem da gente, que queiram melhor. Para nos momentos de dificuldades a gente ter sempre alguém para conversar, sempre alguém para botar a gente para cima aí. Você sabe que a posição de goleiro sempre passa por alguns momentos difíceis, principalmente quando a gente está começando, aprendendo. Mas se você tiver bons amigos por perto e a família para ajudar, com certeza nunca vai faltar aí um apoio na hora que você precisar. E se eu já pensei em desistir? Muitas vezes. Quando eu comecei eu não tinha incentivo nenhum financeiro. Muitas vezes minha mãe tirava dinheiro de outras coisas importantes em casa para poder pagar minha condução para eu ir treinar. Então era muito difícil, muito complicado você conseguir seguir jogando. E a falta de equipes, ter que jogar sempre longe de casa, passar muito tempo longe, é difícil. Então algumas vezes eu já pensei em desistir, eu cheguei até a parar algumas vezes, principalmente por causa dos estudos. É complicado no nosso país. É difícil para um atleta conseguir manter os estudos, não são todos os clubes que apoiam aí, que veem a importância que tem para um atleta seguir estudando. Então algumas vezes eu tive que deixar de lado para seguir com os estudos. Algumas vezes a equipe que eu estava acabava, então eu ficava sem time e como eu não tinha muito conhecimento assim, de outras equipes, eu acabava parando por um tempo. Mas eu não conseguia ficar muito tempo sem o futebol, não. E aí logo eu corri atrás e buscava uma outra equipe. Vou responder a da Vitória Soares. Na verdade, eu acho que peso, Vitória, não é a palavra certa. A gente não sente um peso, você se sente mais responsável, entendeu? Realmente o goleiro, quando ele começa bem um jogo, isso passa para o resto do time. Assim, quando ele tem alguma atuação, alguma ação que não é adequada, acaba deixando o time também desestabilizado. Então realmente a gente é a alma ali do time. E se você está seguro, você transpassa isso para a equipe e dá mais segurança. Então não é um peso, mas isso faz com que você sinta o quão responsável você tem que ser com relação ao que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo. Respondendo agora a pergunta da Gil Duarte, se eu sofri algum tipo de preconceito no início. Na verdade, a gente sabe que o futebol no nosso país ele é um esporte muito praticado, mas é considerado masculino, né? É um esporte para homens. Então, isso já por si só já é uma barreira que a gente tem que quebrar aí, né? Então, no início eu sofri bastante, sim, na escola. Muitos meninos me chamavam de várias coisas ou não queriam que eu jogasse, muitos tinham raiva porque às vezes eu jogava melhor que eles, então eles não queriam que eu jogasse com eles. Mas essas mesmas pessoas, essas mesmas adolescentes na época me discriminavam, hoje fazem questão de dizer que são orgulhosos, sempre me escrevem e tal. Então eu recebo bastante mensagem de pessoas que estudaram comigo.
É difícil no início. Para minha mãe também não foi muito fácil, não foi uma escolha dela, ela sempre apoiou, sempre me deu o que eu precisava, me deu força, me apoiou nos meus sonhos, só que não era o que ela tinha escolhido, o que ela imaginava para mim, né? Então para ela também não foi fácil. Minha família sempre me apoiou, mas é uma barreira no nosso país aí, o futebol feminino, né? A gente tem que passar por muita coisa para chegar onde a gente sonha. E tanto que a gente tem grandes conquistas aí, mas a gente continua sendo ainda tratado e considerado amador no nosso país. Mas tudo isso faz com que a gente continue lutando e queira cada vez mais crescer e fazer as coisas acontecerem.